E se uma adolescente desaparecesse e semanas depois fosse encontrada morta em um lugar isolado, mas ninguém realmente quisesse explicar o que aconteceu? E se o crime não tivesse sido esquecido por falta de pistas, mas por medo do que ele poderia revelar? Essa é a história real de uma jovem que desapareceu em plena luz do dia e cujo assassinato permanece envolto em silêncio, rumores e perguntas que nunca foram respondidas. Agosto de 1972. Os Estados Unidos viviam um período de contrastes. Enquanto grandes cidades enfrentavam violência crescente, pequenas comunidades ainda acreditavam estar protegidas. Springfield Township, em Nova Jersey, era um desses lugares. Uma região tranquila, cercada por áreas verdes, trilhas e antigas pedreiras abandonadas. Era o tipo de cidade onde todos se conheciam, onde adolescentes caminhavam sozinhos, onde o perigo parecia algo distante, até o dia em que Jeanette De Palma desapareceu. Jeanette tinha 16 anos. Ela era descrita como tímida, educada e introspectiva. Gostava de música, de escrever e de longas caminhadas pela natureza. No dia 7 de agosto de 1972, Jeanette saiu de casa para visitar uma amiga. Ela disse que voltaria em poucas horas. Nunca chegou ao destino. Quando a noite caiu e Jeanette não retornou, sua família entrou em pânico. Buscas começaram imediatamente, mas ninguém imaginava onde aquela procura terminaria. Por dias, moradores vasculharam a região. Florestas, trilhas, caminhos que Jeanette costumava percorrer. Nenhum sinal. A polícia tratou o caso como um desaparecimento comum. Talvez uma fuga, talvez um desencontro. Mas o tempo passava e Jeanette não aparecia. 6 semanas depois, um morador decidiu explorar uma área pouco frequentada. Uma antiga pedreira abandonada, cercada por mata fechada. O que ele encontrou ali mudaria o caso para sempre. O corpo de Jeanette De Palma estava parcialmente oculto entre pedras e vegetação. Ela estava ali havia semanas. A decomposição avançada dificultava respostas imediatas. Mas algo era evidente. Jeanette não havia morrido por causas naturais. Havia sinais claros de violência. O local era isolado, silencioso e assustadoramente distante de qualquer ajuda. Não havia testemunhas, nenhuma pista óbvia, nenhuma explicação simples. A pedreira parecia um lugar escolhido, não por acaso, mas por conveniência. Desde o início, a investigação foi marcada por contradições, relatórios incompletos, informações que mudavam, detalhes que nunca foram totalmente esclarecidos. A causa exata da morte nunca foi divulgada de forma clara. Alguns documentos desapareceram, outros permaneceram vagos. A polícia rapidamente encerrou linhas de investigação importantes. E então, algo ainda mais prejudicial ao caso começou a acontecer. Em vez de focar em provas concretas, o caso passou a ser envolvido por especulações. Histórias paralelas começaram a circular. Boatos tomaram o lugar dos fatos. Esses rumores desviaram a atenção do que realmente importava. Quem havia tirado a vida de Jeanette? E por quê? Enquanto isso, pistas reais esfriavam. Testemunhas deixavam de ser ouvidas. O tempo avançava. A família de Jeanette ficou presa entre a dor da perda e a frustração de uma investigação que nunca parecia avançar. Com o passar dos anos, o assassinato de Jeanette De Palma foi sendo lentamente arquivado, sem prisões, sem respostas, sem encerramento. O local onde seu corpo foi encontrado voltou ao silêncio. A cidade seguiu em frente, mas para quem conhecia a história, algo sempre pareceu errado. Não era apenas um crime sem solução. Era um crime que ninguém parecia querer resolver. Décadas depois, pesquisadores independentes e jornalistas tentaram revisitar o caso, mas encontraram obstáculos.
Arquivos incompletos, relatórios ausentes, testemunhos contraditórios. Era como montar um quebra-cabeça, com metade das peças desaparecidas. Jeanette de Palma havia se tornado mais um nome em uma lista de vítimas esquecidas. Oficialmente, o assassinato de Jeanette permanece sem solução. Nenhum suspeito formal, nenhuma acusação, nenhuma justiça. A verdade sobre seus últimos momentos continua enterrada. Não apenas sob a terra da pedreira, mas sob décadas de falhas, omissões e silêncio. A história de Jeanette de Palma não é apenas sobre um crime. É sobre o que acontece quando investigações se perdem, quando rumores substituem fatos e quando o tempo se torna um aliado da impunidade. Jeanette saiu de casa esperando voltar em poucas horas. O que restou foi um mistério que atravessou gerações. E talvez a pergunta mais perturbadora seja: quantas verdades permanecem escondidas? Porque ninguém teve coragem de enfrentá-las. Se histórias esquecidas como essa precisam continuar sendo contadas, deixe seu apoio de forma silenciosa. Um like, um comentário ou sua inscrição ajudam a manter essas vozes vivas.